Olá, bem-vindos à minha casa para mais um episódio deste meu podcast. Hoje vou falar-vos de um assunto que me é muito caro e tem sido, não diria maltratado, mas tem sido injustiçado quando algumas pessoas que até têm palco para falarem sobre este assunto o fazem de uma maneira menos explicada. E é preciso explicar os contornos de algumas coisas quando falamos de família. Estou a falar de sermos, obviamente, a paisagem dos nossos filhos. Paisagem uns dos outros. Eles também são a nossa paisagem. De sermos o exemplo que eles tanto gostam de seguir. E isto é muito importante numa altura em que todos falamos muito em liberdade individual, todos falamos muito em não nos não nos amputarmos para cabermos na nossa família, na nossa comunidade. Todos falamos que é preciso viver esta única vida que temos, mas no que toca à família, a nossa preocupação é sempre um bocadinho maior e temos mesmo que jogar todos uns com os outros para que sejamos todos felizes. Mas em relação a isso, já iremos mais à frente falar. Queria falar-vos de um conceito que eu gosto muito no que toca à relação entre as pessoas, que é o conceito de escala. Uma certa escala da humanidade, uma escala de humanismo entre as pessoas, uma escala que nos faz, que nos ajuda a nos entendermos uns aos outros e a conseguirmos viver palavras, desculpa, palavras como empatia, simpatia, compaixão. Quando eu falo de escalas, é das escalas também de capacidade de perceberem que nós somos diferentes quando estamos na função de pais e quando estamos na função de querermos ser livres, fazer tudo o que nos apetece, com aquela folga do erro. Eles não percebem que nós estamos a ser outra pessoa, que também temos direito a ser essa outra pessoa. Eles olham para nós e veem uma mesma pessoa. Aquele pai, aquela mãe, aquela idolatração. E isso é muito importante quando pensamos em todas as paisagens a que eles estão expostos. Estamos a falar da escola, estamos a falar das atividades esportivas, estamos a falar da música, estamos a falar da dança, estamos a falar de N coisas que a vida deles, que eles também têm a sua vida própria e por isso se afastam do nosso lar. Quando eu ouço pessoas dizerem que eu ser um exemplo o tempo todo sufoca-me, cansa-me, faz com que eu ande mais ansioso. Vou aqui tentar provar rapidamente que devíamos tirar essa ideia da nossa consciência, porque não é bem assim. Se pensarmos bem, nós estamos com eles de manhã, a fugir, a tratar da vida, a preparar a vida lá fora, e depois eles vão às suas vidas, porque também têm a vida própria, é verdade. E nós vamos às nossas. E depois, no fim do dia, fechamos o dia com eles em casa, sim, e ao fim de semana estamos também com eles e somos a sua principal paisagem. Mas se repararem, isto pesa muito pouco dentro das 24 horas. Não precisamos andar estressados e ansiosos por sermos pelo nosso exemplo. Educar pelo exemplo não nos pode sufocar. E isso é o que muitas vezes nos convencemos que acontece, mas se calhar é porque nós, depois, separados dos nossos filhos, a fazer a nossa vida, continuamos a pensar neles. É preciso desligar. Eles estão bem entregues, estão lá nas suas vidas e nós temos que desligar para podermos nos restaurar para o fim do dia, então estarmos a dar tudo e a sermos o tal exemplo. Por isso,
Os nossos filhos vivem neste modo de idolatração e não conhecem outro modo. Eu arriscaria dizer que nós somos os primeiros influencers da sua vida. E eles são os nossos melhores e mais fiéis seguidores. E isso leva-nos a esta responsabilidade, sim, e até vos digo mais, se pensarmos que só queremos liberdade desta vida, só queremos fazer o que bem nos apetece, só queremos viver esta vida intensamente, então se calhar não devíamos pensar em ter filhos, porque aconteceu comigo, eu preparei-me, eu admiti que iria ser livre de vez em quando. E o que é isto de ser livre de vez em quando? É um bocadinho semelhante à atitude que eu tenho com o trabalho. Desde muito cedo que eu olhava para a semana e dividia claramente em 2 pedaços. Durante os 5 dias úteis em que trabalhava, tinha que seguir as regras, tinha que entregar trabalho, tinha que ser profissional, em troca de uns euros. Para depois chegar ao fim de semana, em troca de outros euros, se calhar iguais, para ser então feliz, sem regras, ser um bocadinho livre. 5 dias, 2 dias. A vida não é só liberdade, a vida é também compromisso. E com as nossas crianças, esse compromisso é de facto tão diminuto em relação às 24 horas como estávamos a falar, que penso que este truque de olharmos para agora não há muita liberdade, temos que ser um bom exemplo, a seguir temos toda a liberdade do mundo para gritarmos, para fazermos coisas que às vezes não estão assim tão corretas, mas que nos apetece fazer. Penso que o mais importante é aproveitarem essa oportunidade de serem a tal paisagem dos vossos filhos e pensarem que, não é pensarem, é usarem o amor que têm para eles e apanharem essa boleia desse amor para terem direção nas vossas vidas, motivação e direção, mais importante, motivação e direção. Muitas vezes andamos um pouco perdidos, sem entusiasmo pela vida, sem querer levar tudo à frente, com aquela alegria, não é permanente, mas uma alegria que só sentimos quando temos objetivos bem claros do que é que queremos da nossa vida e do que é que queremos para todos os que estão à nossa volta. E eles emprestam-nos essa direção, porque o amor que temos por eles é de facto imenso, não é comparável com mais nada, e sermos de paisagem, sermos a sua melhor paisagem, é uma oportunidade para agarrarmos e fazermos da nossa vida uma vida com sentido. Eu até consigo imaginar que um excelente pai em casa também seja uma excelente pessoa lá fora. O contrário já não consigo imaginar. Que uma pessoa que lá fora trate mal as pessoas, trate mal o seu semelhante, consiga depois ser um excelente pai, excelente pessoa no seu lar. Não me parece. E cuidado, porque nós, na interação com os outros, estamos a ser observados pelos nossos filhos. Não podemos dizer que são 2 realidades diferentes. Eu lá em casa, a minha família mais íntima é onde eu sou pleno, ponho-me a 100% ao serviço daquelas pessoas e depois lá fora esqueço esta atitude e sou outra pessoa. Nós levamos à escola, nós vamos visitar as suas atividades extraescolares, nós estamos presentes com outras pessoas. E sempre que a nossa atitude é dissonante com aquilo que é lá em casa, eles acabam por notar. E não é de menor importância. Porque o que eles acabam de notar, quando nós não nos portamos bem com os outros, é que aquilo é normal.
É normal, é possível e o meu pai ou a minha mãe só não têm esta atitude comigo por uma mera sorte. Mas há de vir o dia em que eles vão ter esta atitude comigo. É isto que eles pensam, eles não sabem destrinçar entre o meu comportamento em casa e o meu comportamento lá fora. E ao não saber, vão ficar ali com uma ansiedade permanente e é um dos caminhos para uma ansiedade construída, que ganha ali volume, é esta. Há de chegar a minha vez, pensam eles, em que o meu pai vai ter esta atitude comigo e eu não vou gostar. E é só uma questão de tempo. Mas nunca poderemos esquecer que não seremos nunca as suas únicas paisagens. Quando nós visitamos outras casas, quando somos visitados por outras famílias, esses acontecimentos, esses espaços, são também as paisagens importantes para o seu crescimento. É que qualquer ser humano tem as suas necessidades. Isto é algo universal. Cada um de nós tem as suas necessidades. A questão não é tanto que necessidades é que temos. Aí somos todos diferentes. Mas termos as nossas necessidades. Temos. E onde é que as vamos buscar? Estávamos a falar aqui de paisagens. Vamos buscar a todo lado. E as crianças estão em crescimento ainda mais. São verdadeiras esponjas e não podemos também cometer o erro de acharmos que as nossas necessidades podem ser supridas só com os elementos cá de casa. E também não podemos cometer o erro de acharmos que nós somos suficientes para suprir as suas necessidades, tão diversas. E por isso é que é tão importante que os lares não estejam fechados, que se visitem, que passeiem, que saiam, que deixem entrar outras famílias. E é aqui que é muito importante estarmos alerta e observarmos tudo o que se passa quando vamos a outras casas, quando vamos visitar o desporto, quando vamos visitar as atividades fora da escola. Estarmos atentos do que é que lá se passa. Porque é nesses cenários que nós podemos corrigir. E o que é que eu digo de corrigir? Imaginem que foram visitados por uma família e há aqui um stress qualquer com um dos filhos dessa família que vos visita e vocês não gostaram nada da forma como esse casal tratou do que aconteceu. E vocês só têm duas hipóteses. Ou reagem, porque há liberdade para o fazer, com essa família, ou não reagem. E se reagirem já depois dessa família sair das vossas casas, já não é mau. Não é o ideal, mas já não é mau. Falarem sobre o que correu menos bem. Porque é que não concordam com o que se passou? Porque se nada disserem, e esta é a hipótese que eu menos apoio, é que se nada disserem, por ser tabu, por ser difícil, porque são grandes amigos e é complicado falar sobre isso, mas se nada disserem, então os vossos filhos vão voltar àquela ansiedade que é, os meus pais concordam com o que se passou e é só uma questão de tempo até que façam o mesmo comigo. E isso é que é de evitar e isso é que é de promover logo uma discussão aberta com os vossos filhos. Mesmo que tenham idades muito pequenas, eles entendem, eles percebem os gestos. Os gestos é algo que é superior às 1000 palavras que toda a gente fala. Somos claramente seres sociais e iremos realizar-nos como pessoas, como seres humanos, no meio dos outros. Não estou a falar que temos que os expor a 50 pessoas diferentes e também não estou a dizer que basta ficarmos fechados no nosso lar e que isso bastará para eles irem buscar as suas necessidades. É um número qualquer entre estes dois. Mas uma coisa é certa,
quanto mais os provocarmos na ligação a essas paisagens, que é o título deste podcast, melhor eles vão crescer. E estamos a falar, não vamos aqui conduzir de tal forma que as paisagens sejam perfeitas para que eles cresçam quase dentro de uma redoma. Não. Estamos a falar que ao caminhar por Lisboa, pelas cidades onde vocês vivem, se virmos um mendigo, ajudamos ou não ajudamos, isso é o que for a oportunidade de o fazer, mas falar sobre o assunto, falar que há pessoas que não têm o que nós temos, falar que há pessoas que vivem na rua, que vivem com fome, que vivem com frio. E isso é uma paisagem, desde que explicada. E isso é que é importante, porque depois a atitude deles, quando forem maiores, há de ser sempre também uma atitude de compaixão para com os outros que são diferentes de nós, obviamente. Porque esta é a nossa função. Muito simples. Mostrar-lhes, então, estas paisagens diferentes. Porque são eles, não cabe a nós, são eles que vão escolher cada uma das coisas de cada paisagem. Cada uma das coisas que eles precisam, que lhes interessa, que acham curiosidade, que vão atrás, querem saber mais. Nós só mostramos as paisagens diferentes para os motivar a reagirem, mas eles depois vão escolher cada uma das coisas. Isso é uma mensagem, se calhar, das mais importantes em relação às paisagens. São eles que depois vão crescer com tudo o que apanham. Ainda em relação a isso das paisagens, costumo balizar a minha responsabilidade com uma pergunta simples. Haverá mais alguém para fazer isto com o meu filho? Se a resposta é não, também está dada a resposta à minha preocupação. Terei que ser eu a estar com eles e a fazer isto. Se a resposta é sim, a pergunta que eu faço a seguir é: e o meu filho quer que seja eu a fazer isto? E vou, com mais algumas perguntas, fechando até perceber se eu sou indispensável ou não sou indispensável. Algumas das razões estão do meu lado, outras razões estarão do lado dos nossos filhos e temos que também seguir, não é? Eles precisam de quem é que eles preferem que lhes mostrem estas paisagens, que tão importantes para os seus crescimentos. Gosto muito desta ideia de uma certa condução das suas educações, mas sem ser visto. E a melhor forma de o fazer é em relação a todas estas paisagens que nós possamos promover junto deles, enriquecendo a sua forma de crescer. Muitas vezes gostamos muito e dá-nos muito jeito uma criança muito sossegada, que não lhe apetece ir para a rua, não lhe apetece fazer nada, mas cabe-nos a nós despertá-los. Vamos correr, vamos jogar à bola, vamos andar de bicicleta, vamos ao teatro, vamos ao cinema, vamos à praia, mesmo no inverno. O passeio na praia é espetacular. Isto é que é preocupar-se em dar-lhes paisagens diferenciadas. A estanquicidade do lar não é uma coisa muito bem-vinda. Pode-nos dar jeito. Estamos cansados ao fim de semana, não queremos sair, não queremos ainda provocar mais agitação nas nossas vidas, mas isso nem sempre é a tal direção que o amor que temos por eles nos motiva a fazer melhor, fazer mais e usando uma frase que eu gosto muito, tentar fazer melhor. Discutir com outras pessoas o que é que se pode fazer melhor, não entrar em ansiedades de perfeições, das perfeições. A perfeição é sempre tão difícil de atingir e às vezes comprometemos o equilíbrio que temos por uma tentativa de vidas perfeitas. Não gosto, prefiro muito mais aqui um sentimento de uma vida onde quer que estejamos com eles, tudo flua, a comunicação exista entre pais e filhos e tudo saia explicado ao fim do dia para que eles, ao passar pela almofada, continuem a refletir e venham no dia seguinte com mais perguntas, muitas delas super pertinentes, mas aí é que nós notamos que estamos a fazer um bom trabalho,
estamos a mostrar paisagens que os provocam e eles começam a saber pensar, começam a saber colocar também questões que nos desafiam nas respostas e isso é muito importante. Muito obrigado por terem estado aqui comigo. Sejam atentos, pensem QB e divirtam-se, porque isso é um caminho para os momentos de felicidade. Até ao próximo episódio.